Quando foi a última vez que você percebeu que estava vivendo e não só passando pelos dias? Porque sim, existe uma grande diferença entre você viver e sobreviver dentro da própria vida. E o mais curioso é que a maior parte de nós passa grande parte da nossa vida só sobrevivendo, no piloto automático, reagindo à vida, se defendendo, tentando lidar com situações indesejadas, enfim, levando conforme dá, ou seja, sobrevivendo dentro da própria existência. E isso é um tanto quanto intrigante justamente porque o nosso objetivo aqui está bem longe de ser de sobreviver, simplesmente. O nosso objetivo aqui é justamente criar, expandir, ou seja, desfrutar dessa vida através do nosso desenvolvimento, da nossa expansão e da nossa criação, para que a gente possa viver experiências e se desenvolver enquanto pessoa, acessando novos níveis de consciência. Só que justamente por a gente viver nessa grande massa de inconsciência e a gente só ir replicando aquilo que nos é repassado, aquilo que é ensinado, aquilo que a gente acredita ser verdade ou ser o melhor para a nossa vida, a gente acaba sobrevivendo, a gente acaba sempre se deparando com os mesmos problemas, a gente acaba se convencendo de que uma vida insatisfatória é natural, que tá tudo bem a gente viver assim, a gente acaba aceitando muito menos do que a gente poderia conquistar, a gente acaba vivendo muito aquém do nosso potencial, da nossa capacidade, porque justamente a gente não acredita que existe algo além, que existe algo maior ou melhor para nós. Nós acreditamos que a vida é difícil, que a vida é sofrida, que a vida é assim mesmo, que a gente tem que passar por dificuldade, que a gente é limitado, que a gente é pequeno, que a gente não consegue, que a gente não pode, que a gente não dá conta, que isso não é para nós, que a gente não consegue acessar mais, enfim, a gente tem um monte de crença que está enraizada em nós e essas crenças elas são generalizadas, ou seja, existe sim toda uma sociedade, existem gerações após gerações que acreditam exatamente nas mesmas coisas e passam a vida toda na inconsciência, sobrevivendo dentro da própria existência. Mas fica comigo até o final desse vídeo para você entender um pouco melhor sobre o nosso real objetivo aqui e como sair desse ciclo de sobrevivência dentro da própria vida. Antes de tudo, é importante a gente lembrar que o nosso cérebro ele foi feito sim para sobreviver. Ele não foi feito para realizar os nossos sonhos, para alcançar, para conquistar aquilo que a gente deseja. Ele foi feito literalmente para nos manter vivos. Então, o nosso cérebro primitivo vai ter algumas funções muito claras, que é evitar o perigo, economizar energia, buscar a segurança e repetir tudo aquilo que ele já conhece, porque isso o mantém em um lugar de segurança, de tranquilidade, economizando energia e mantendo a pessoa viva. Mas aí é importante a gente lembrar que o nosso cérebro ele quer segurança, então ele sempre vai repetir as mesmas coisas e ele vai ficar no piloto automático replicando aquilo que ele já conhece sempre. Mas é importante a gente lembrar que a nossa consciência ela quer expansão, ela não quer segurança, ela não quer o conhecido. Então a gente precisa lembrar que o nosso objetivo é crescer, se desenvolver, é expandir a nossa consciência, acessar novos níveis para ter uma visão de mundo diferente e começar a trabalhar as crenças que fazem com que a gente consiga ver somente dentro daquela bolha que a gente vive. Hoje em dia é muito comum a gente ver pessoas que estão vivendo somente para pagar contas, para resolver problemas, para enfrentar o próximo desafio, para entender qual vai ser o problema daquele dia ou daquela semana, ou qual vai ser a notícia ruim que ela vai receber. Ela já está preparada, ela já sabe que isso vai acontecer, porque isso sempre acontece, ela já se habituou a essa realidade. Só que o grande ponto é que justamente ela não entendeu ainda como a realidade dela se desdobra, o que está criando esses resultados, e é por isso que ela não consegue sair desse looping e acaba criando muito mais do mesmo sempre. Então, quando a pessoa ela já está nessa sobrevivência há um tempo, as coisas são sempre muito semelhantes. Esse inconsciente vai produzir sempre as mesmas causas, os mesmos resultados, os mesmos comportamentos, exatamente a mesma vida por anos ou pela vida toda, se você não tomar consciência disso. Porque vale lembrar que nós sempre vamos criar mais daquilo que nós acreditamos. Ou seja, aquilo que está reverberando internamente, que são as nossas crenças, vão formando quem nós somos, a nossa identidade e a forma como nós nos vemos, que é a nossa autoimagem. A partir disso, a gente vai ter determinados comportamentos, respostas, decisões, a gente vai enxergar determinadas coisas na nossa vida. E a gente vai estar vibrando em uma determinada frequência. E a gente vai se conectar exatamente a essa frequência que nós estamos vibrando, que é determinada por tudo aquilo que eu acredito, alimento, penso e sinto todos os dias na minha vida.
vida. Então essa pessoa que está sobrevivendo, que está no piloto automático, que está na inconsciência, como eu disse, ela se acostuma com aquele looping de coisas ruins e ela acaba produzindo muito mais daquilo, ela acaba vivendo somente aquilo na vida dela, porque é essa frequência que ela está, é isso que ela acredita, é isso que ela pensa, é isso que ela sente todos os dias. Então não tem como ela ter um resultado diferente disso. Então a gente poderia dizer que sobreviver é simplesmente passar pelos dias tentando resolver problemas. E viver é você construir algo que de fato faça sentido. Então esse estado de sobrevivência que está relacionado com a inconsciência, com o piloto automático, vai alterar a nossa forma de enxergar a vida e o mundo, e também a nós mesmos. Então, como você já viu aqui no canal, se você acompanha os vídeos, eu fiz um conteúdo onde eu expliquei melhor sobre o SARA, que é um sistema que existe dentro do nosso cérebro que faz toda a filtragem daquilo que nós vamos perceber e enxergar na nossa vida. Então, se você ainda não viu, veja aqui no meu canal para você entender exatamente tudo isso que eu tô trazendo aqui. Então, quando a pessoa ela vive no medo, na escassez, na falta, na ansiedade, no estresse, ela está vibrando tudo isso, ela está produzindo tudo isso, ela acredita nisso, o cérebro dela vai filtrar diante de todas as possibilidades, de tudo que está acontecendo ao seu redor, somente aquilo que é relevante. O que é relevante é aquilo que você está acreditando, pensando e sentindo. Então, sempre vai ser coerente com isso que você está vibrando, como eu disse antes. Aquilo que você acredita, pensa e sente está muito forte em você. Então, o seu cérebro vai buscar, na realidade, tudo aquilo que é coerente com o que você acredita. E é por isso que a pessoa começa a ver muito mais notícias ruins, muito mais tragédias, muito mais acontecimentos indesejados. Ela começa a viver realmente muito mais coisas ruins dentro da própria vida, justamente para que ela sobreviva cada vez mais e não sobre nenhum tempo e nenhum momento para ela viver ou para ela pensar que existe uma vida diferente da sobrevivência. Porque a realidade que você cria, ela sempre vai ser coerente com o estado interno que você alimenta. Então não tem como uma coisa ser diferente da outra. A nossa realidade física é simplesmente um reflexo, é um espelho de tudo aquilo que nós alimentamos, ou seja, que nós já criamos internamente. A gente acredita muito, a gente pensa, a gente sente, aquilo já é materializado internamente. Então é claro que vai vir à tona na nossa vida, na realidade física também. E vale a gente ressaltar que nós seres humanos fomos criados justamente para criar. Nós estamos aqui para a gente criar coisas, nós somos criadores. Então nós estamos aqui para viver uma experiência física e para criar a nossa vida, para criar coisas, para criar experiências. Nós não estamos aqui para sobreviver e para esperar esse tempo passar. Nós estamos aqui para expandir a nossa consciência e para criar novas coisas na nossa vida, novos níveis, novas possibilidades, enfim, criar em todas as áreas. Porque em essência nós somos consciência. Sem todas aquelas crenças e padrões, condicionamentos que nós carregamos, nós somos consciência. Então a nossa fonte ela é ilimitada. Nós somos parte de um todo ilimitado. Então a fonte ela vai ser próspera, ela vai ser abundante, vai ter todas as coisas boas em abundância. Amor, tranquilidade, paz, bem-estar, equilíbrio, gratidão, enfim, todos os sentimentos bons. Tudo isso é ilimitado. Só que muitas vezes a gente não consegue acessar esse nível de consciência, ou a gente não consegue entender isso, justamente porque a gente está tão preso na nossa inconsciência que tudo isso parece loucura, que tudo isso nunca passou pela nossa cabeça, a gente nunca buscou, e quando a gente ouve falar, muitas vezes a gente até pensa que isso é loucura, que é besteira, que não tem nada a ver, que é um delírio. Então a gente precisa começar a entender que a nossa vida é justamente sobre níveis de consciência que vão nos trazer uma compreensão diferente sobre a nossa vida. A cada etapa a gente vai conseguir perceber coisas diferentes, porque a gente vai estar subindo degraus literalmente, e a gente vai conseguir enxergar coisas diferentes a partir de cada nível que a gente subir. E a nossa expansão, o nosso crescimento, ele é ilimitado também. A nossa consciência, ela é ilimitada, o objetivo dela é se expandir, então esse crescimento ele não tem fim. Então aqui na experiência física nós devemos sim buscar ao máximo entender, criar, expandir, para que justamente a gente desfrute do melhor, porque é esse o nosso objetivo aqui. Seria pertinente você parar para pensar sobre a sua vida e sobre esse estado de sobrevivência e pensar que você foi criado para expansão, para abundância, para prosperidade, que a sua consciência ela é ilimitada e você foi criado para criar coisas extraordinárias aqui nesse plano. Só que por algum motivo você está numa inconsciência que te impede de acessar tudo isso ou até mesmo de acreditar que tudo isso é possível. Pare para pensar sobre uma outra perspectiva de vida, sobre uma outra possibilidade, porque talvez você está vivendo
vivendo nesse estado de sobrevivência porque foi assim que você aprendeu, foi isso que repassaram para você. Só que agora você tem a oportunidade de acessar um novo conceito e a oportunidade de enxergar as coisas diferentes. Então, talvez você está criando da sua vida um ambiente de muito sofrimento, de muita pequenez, de muita limitação, quando na verdade você foi criado justamente para o oposto disso. E talvez justamente isso que está causando o seu sofrimento, porque você está indo contra a sua verdadeira essência, você está indo contra o seu natural, você está indo contra aquilo que você foi criado para ser. E isso com certeza vai ser pesado. Então reflita um pouquinho sobre isso para que você possa talvez olhar para a sua vida de uma forma diferente e ter compreensões e perspectivas diferentes da sua própria vida, porque definitivamente o nosso objetivo aqui não é sobreviver, e sim viver em plenitude, em abundância, em prosperidade, em coisas maravilhosas e limitadas. Só que muitas vezes a nossa mente limitada acaba nos impedindo de acessar essa grande verdade. E se esse conteúdo foi relevante, foi útil para você, se você gostou, deixa um like aqui embaixo desse vídeo e aproveita para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque assim você vai acompanhar todos os vídeos novos que eu trago por aqui todas as semanas, sempre voltados ao desenvolvimento, à expansão da consciência, à criação da realidade, a nossa experiência humana. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até o próximo!